Convidei para tomar esse suco gostoso hoje aqui uma figura que vive assim numa espécie de ponte aérea. Ele praticamente não tem parado aqui no Ceará. Será que é mesmo assim? Vamos saber um pouco mais sobre a vida do Francisco José Pereira, mais conhecido como Preto Zezé. Ele é rapper, conviveu de perto com o mundo do crime, escolheu um caminho bem diferente. Que caminho é esse que você escolheu, Zezé? Acho que é o caminho da automudança, né? Então... Como é isso? É como que uma hipnose que você mesmo faz? Mais ou menos. Na verdade, é sair da invisibilidade, né? A maioria dos jovens, né, de comunidade, eles têm passado por um processo muito forte de invisibilidade, onde seus territórios são estigmatizados, onde principalmente cor da pele, a questão de classe é uma questão muito marcante para eles. Por isso que você botou preto ali na frente do Isso, inclusive, é uma questão pedagógica, porque quando uma das estratégias da CUF é transformar esse estigma dos lugares, das pessoas, em carisma. Então, quando você começa a trocar ideia e perceber, o preto já passou a ser sobrenome, não somente uma coisa relacionada a coisas negativas. Por coincidência, eu até falava disso ontem com o pessoal. Legal. E você falou em CUFA. CUFA é talvez assim uma tradução para a mudança da vida de muitas pessoas. O que é a CUFA? A CUFA é a Central Única das Favelas, né? A sigla é uma instituição que hoje nós estamos presentes nas 27 capitais do país, nas 26 capitais do Distrito Federal e mais ainda nos 213 municípios na última contagem e agora em 17 países também. A gente está ampliando a nossa rede e com essa perspectiva também de visibilidade do jovem que passa por essas dificuldades e principalmente organizar aonde esses jovens estão morando. E já tem favela no próprio nome. Tem gente que não gosta de falar favela, politicamente correto assim, uma espécie de se convencionar, chamar comunidade. Não, vocês põem o nome ali, favela mesmo, Central Única das Favelas. É, porque comunidade assim do Orkut, né? Você tem... Então, não quer dizer... E, na verdade, também, quando a preocupação muito da sociedade brasileira é sempre mudar os títulos, não mudar as condições. A gente tem comunidades aqui, como o Pantanal, por exemplo, a gente tem uma base da CUFA lá, em que mudaram o nome para Planalto Ayrton Senna. Sim, tudo bem, mudou o nome para Planalto Ayrton Senna. E a realidade daquela comunidade mudou ou não? Ou como a quadra Santa Cecília aqui no meu bairro, só tentam sempre mudar de nome para não ser quadra devido ao estigma que a persegue de lugar violento, de lugar sempre de coisas negativas. Também não muda. Então, ou você muda as condições dos lugares, né, da onde as pessoas habitam, não adianta nada mudar o nome. Não adianta ficar dando uma alisadinha. Maquiagem, né? Maquiadinha, né? E o fato também, inclusive, o fato de assumir isso, é assumir também como lugar de problemas, também lugares de soluções, de a maioria das pessoas que trabalham, das pessoas que têm, mesmo na dificuldade, de construir outras alternativas de melhoramento das condições da sua vida e lugares, inclusive, onde tem saído tudo que o país tem produzido. Se você vê as grandes coisas que nós temos, as grandes lideranças, inclusive o próprio presidente da República saiu também de uma favela, né? E está representando o nosso país internacionalmente e dando uma autoestima maior para esses lugares. Você nasceu onde, Zezé? Nas quadras aqui. Na quadra aqui do Santa Cecília. Nascido e criado lá. Nascido e criado. Você viu, eu convivi assim durante muitos anos com uma figura que é o Orlando, que é ali nascido na quadra, criado na quadra, que é um cinegrafista com quem eu convivi muitos anos. E nós sabemos que ali mesmo nas quadras tem meninos que se perderam para as drogas. Você passou por isso pertinho, Zezé? É quase que, vamos dizer assim, isso é quase que uma vivência padrão, né? Onde você tem que deixar a escola, porque as suas notas azuis, elas não representam muita coisa diante dos trocados que de repente você consegue na rua. E para quem mora aqui nesse setor, é mais complicado ainda, porque a sedução do asfalto, a sedução do consumo é muito mais forte do que o cara que está morando no Bom Jardim, o cara que está morando no Pantanal, porque ele não sai da sua casa e vê de frente um BMW, vê de frente um telefone que bate foto, vê de frente a sociedade acumulando riquezas, né? E é interessante também perceber que a gente precisa mudar um pouco esse discurso do enfrentamento da pobreza. Nós estamos em Fortaleza, ela é uma das cidades mais desiguais do planeta, então nós temos que discutir a divisão de riquezas, não mais combate à pobreza, porque a riqueza está concentrada na mão de poucas pessoas. Eu já vi muita gente dizer, por exemplo, que a quantidade de assaltos e, por exemplo, o menino que rouba o celular, que rouba o tênis, é uma espécie de alerta também que ele está fazendo para bora dividir essa riqueza. Você não divide por bem, eu divido por mal. Como é que você muda essa realidade deles? Como é que a CUFA trabalha isso? A gente trabalha primeiro no sentido de construir outros canais de visibilidade. Na nossa visão, esses crimes cometidos por esses adolescentes, eles são para ter visibilidade através de um tênis, através de uma roupa de marca, através da própria violência das armas. Então a gente está tentando, através do basquete de rua, do cinema, do teatro, do hip hop, construir veículos outros que tragam uma visibilidade, que tragam empoderamento para esse jovem no seu lugar e que tragam outros canais de expressão que não sejam a violência. Isso é mais ou menos dizer assim, que talvez seja
seja melhor ser do que ter. Não é mais ou menos isso? Isso também. Quer dizer, você não precisa ter o tênis que aquele garoto lá tem, porque ele tem dinheiro, mas você pode ter algo que é fruto da sua capacidade de criar. O que é mais interessante é que jovens outros que já têm tudo isso também estão infelizes. Então, a gente refletir um pouco quais são os valores que nós estamos vivendo. Perfeito. Porque parece que é só um problema social, logo é só os pobres que são violentos. Mas os filhos da classe média também estão cometendo violência. Os filhos da classe média também estão entrando no crime. Mais. E por que, então? Já que eles têm socialmente resolvidos os seus grandes problemas. Então, a gente está vendo que a invisibilidade também atinge, da forma que atinge jovem de comunidade que não tem e quer ter para ser alguma coisa, atinge outros que têm e também se sentem nada. O fato de vocês, por exemplo, terem uma base da CUFA, assim, na UDEOTA, é uma forma também de dizer, nós somos visíveis, sim, estamos aqui, plantados aqui. Você imagina assim, o nosso escritório é aqui na Antônio Salles, em cima do prego do Bradesco. Então quer dizer, quando chegou o estatuto das favelas ali. Então, você imagina quando chegou o estatuto, eu pensei, uma central única da VEC, aquele povo de associação que vem e tal. Mas depois o pessoal começou a ver, inclusive, que eu acho que um dos debates que a CUFA faz é trazer essa demanda da favela para o asfalto de uma maneira que não seja para a gente vir aqui pedir ou só reclamar, mas colocar o nosso ponto de vista. Inclusive, quando a gente faz um documentário, um filme sobre a nossa realidade, é para pautar a realidade a partir do nosso olhar, e não olhar da academia somente, não olhar do intelectual, do asfalto sobre nós, né, que geralmente é aquela coisa exótica. E aí quando a gente consegue pegar um basquete de rua e discutir um patrocínio e colocar no horário nobre da televisão essa mesma propaganda, eu acho que é um grande alcance e a gente rompe aquela lógica de estar sempre na manifestação, no momento só reclamando, mas agora já propondo, intervindo e dialogando de igual para igual, que eu acho que isso é que é o bacana. Os meninos e as meninas que estão vendo a gente agora, que acharam bacana tudo isso que você falou, como é que eles podem se envolver com a CUFA? Pode encontrar a gente no Twitter procurando a CUFA, pode encontrar a gente no Orkut procurando a CUFA, pode ligar pra gente, mas a internet, como é o mais fácil, inclusive o cara entra na house, às vezes não tem o dinheiro do cartão telefônico, procura lá na comunidade no Orkut, CUFA Ceará, procura Preto Zezé, CUFA Ceará por extenso, aí procura lá, vai no nosso site, escolhe a base, lá tem o link, o blog de várias bases da CUFA em várias comunidades, inclusive em outros municípios como Juazeiro, como Sobral, inclusive agora Sobral esse final de semana. Nós vamos estar realizando lá a etapa internacional do basquete de rua, da etapa do Ceará, lá na margem esquerda do Rio Acaraú, e vamos estar realizando em Fortaleza também aqui uma atividade que a gente tem parceria com o governo, que é Esporte da Minha Cidade, e junto a isso as eliminatórias do basquete de rua de Fortaleza, que eu convido todo mundo, vai ser na quadra do ginásio Paulo Sarazate. Legal, Zezé, adorei. Preto Zezé, você tá cursando jornalismo, tá perto de terminar já, não, Zezé? Eu desisti no primeiro semestre. Zezé. Que pena, vou ter que retomar. Zezé, eu não acredito. Foi legal porque no dia que eu fui fazer, né, eu tava assim, eu vou fazer um vestibular mas e tal. Mas peraí, você desistiu por quê? Porque eu tava viajando demais também, tá vendo? Né? Então tava fazendo muita coisa, tava difícil de conciliar o estudo, como sempre, né? O estudo com o trabalho. Então, volta aí. E aí quando eu passei, eu fui eu tinha uma parede imensa com a lista, né, dos classificados. Aí eu fui lá na lista dos classificáveis lá no final, aí vim andando a parede inteira. Aí quando eu cheguei, a gente terminaram em quarto. Você estudou em escola pública e tal coisa. E aí eu fiquei olhando, nossa, em quarto é bom, né? Bate. Preto Zezé, uma figura que está levando assim essa mensagem para o país inteiro e que a gente espera sinceramente que esse encontro aqui entre você e ele seja mais duradouro. Procura a CUFA aí e faz esse contato, legal demais. Ok, brigadão. Obrigada. Olha aqui, suquinho. Suco tá bom, hein? Tá bom, ele demorou demais a estacionar. Pensei que não ia dar tempo da gente se encontrar no começo do programa. É porque é todo mundo, muito carro na cidade para pouca rua. É sim. Vamos embora. Para onde é que a gente vai?